Olha, gente, agora é 4h06 e hoje é dia 29 de maio já. Então, eu vou fazer chapinha no meu cabelo. Sei lá, né? Eu já tinha penteado ele antes. Será que ele embaraça muito rápido? Eu pento já embaraça. Que importância, será que tá tudo muito difícil? Tudo tá difícil na minha vida agora. Na casa da minha mãe não tem espaço direito pra mim, porque a cama que tem lá é uma de casal, né? Só que quem dorme lá é ela e meu irmão. E o meu irmão, ele é muito espaçoso, ele fica chutando, empurrando eu, sabe? Aí é meio ruim, né? Aí eu não sei o que eu vou fazer. Complicado, eu não sei o que eu faço, não sei o que fazer, eu não sei de nada. Eu tava fazendo live uns tempos atrás, no TikTok, né? Só que eu parei porque ninguém entrava na live, quase ninguém entrava, sabe? Aí não tava dando nada, então... Sabe, eu enviei meus currículos em algumas vagas de emprego, só que também as pessoas da vaga, as duas moças me respondeu no currículo, né? Ela falou assim, você tem experiência na vaga? Eu falei que não, mas que eu aprendi rápido, né? E a outra falou assim, ai, a gente podemos agendar uma entrevista para amanhã, 2h30. Eu falei assim, claro, podemos sim, amanhã é hoje, sabe? Ela falou isso ontem. De 2h30 eu tava toda arrumada pra fazer a entrevista e a moça não falou nada, não me respondeu, sabe? É chato isso. A gente quer ter alguma coisa e não pode. Gente, eu não sei fazer chapinha, só tô fazendo pra ver o tamanho do meu cabelo, só pra ver, né? Como é que tá as coisas. Eu passei um óleo de coco, sabe, nele pra poder ajudar, não sei. Eu tô namorando ainda, sabe? E aí minha irmã tá morando aqui no outro apartamento. Ai, me queimei. Ela tá morando no apartamento. E meu namorado tá morando na casa da mãe dele, né? Claro que ele tá morando na casa da mãe dele, né? Eu tava dormindo lá, né? Eu tô dormindo lá, na verdade, né? Só que dormir é diferente de morar, entendeu? Aí eu não sei. Eu não sei. Eu tinha planejado tanta coisa pra fazer, sabe? Se eu conseguisse emprego aqui. Se eu conseguisse ficar aqui também, né? Olha, parece que cresceu. Vou esperar a chapinha esquentar mais e vou separar as partes.
Aqui em Londrina tá muito frio. Muito frio mesmo. Não sei. Eu não tenho mais tanta certeza que eu vou conseguir fazer as coisas que eu queria, sabe? E também, eu nem sei onde eu vou dormir se for pra casa da minha mãe. Porque ela não tem colchão sobrando, não tem cama sobrando, não tem nada. Tipo, pra eu poder dormir, sabe? Tipo, meu outro irmão, ele dorme no quarto, só tem um colchãozinho, só tem a cama dele, na verdade. E meu outro também, o meu outro irmão também, só tem uma cama. E o meu outro irmão dorme com minha mãe, entendeu? Mas eu teria que dormir com eles. Eu dormi no chão, né? Só que ele também não teria coberto, eu acho. Tudo muito difícil, muito difícil essa situação. Não tem emprego, não tem dinheiro, não tem nada. Sei lá, não. Hoje em dia, a maioria das meninas da minha idade já estão vivida. Assim, não sei se vocês se entendem vivida. Não tô falando que eu queria ter o que elas querem, não. Tô falando assim que, tipo assim, alguém da minha idade eu já deveria, sei lá, ter alguma coisa, algum trabalho, sabe? Ter alguma coisa na vida. Não sei se vocês me entendem. Tipo, eu tenho 20 anos. Eu tenho 20 anos já. Ano que vem eu vou fazer 21 anos. Falta já, o ano tá quase terminando já. Dia 27 agora eu fiz 10 meses de namoro. 10 meses de namoro. Eu nem acredito, sabe, direito, porque, tipo assim, na época, no ano passado, né? Eu conheci ele no mercado e, tipo assim, eu só olhava, assim, sabe? Não achei que mas ia estar com 10 meses já, sabe? Tipo, eu não pensei nisso, porque eu não era aquele tipo de menina assim que, ai, namora, nananana, sabe? Que é meio que pega todo mundo, que é bonitona, aquelas meninas que, ai, eu quero aquele e ele vem, sabe? Não é assim. Aí, tipo assim, pra mim, eu achava que ele não ia querer nada e tal, mas deu certo, sabe? Ele gostou de mim, eu gostei dele, mas, é, tipo assim, a gente se conheceu no mercado, onde eu trabalhava, no primeiro emprego.
assim, de carteira assinada, porque antes de eu vir morar aqui em Londrina, eu morava lá em Ourinhos, com minha mãe, com meus irmãos. E aí ela fazia o quê? Eu fazia faxina na casa de uma moça, na casa de outro moço. Vamos ver, deixa eu contar. Eu fazia uma faxina na terça e mais duas faxinas, que era uma na segunda e uma na quinta. Que era na casa de um médico, que era super gente boa. A família toda era super gente boa. Daí era muito legal. Eu recebia bem também. Porque pra mim naquela época, tipo, R$ 100, 50, 150 era muito dinheiro pra mim. Porque era difícil, né? Então qualquer valor acima de 100, 50 era muito dinheiro pra mim já. Porque eu não tinha ideia de como que é receber bastante, 1.500, esse dinheiro aí, sabe? Aí, depois disso, eu entrei na Reciclo, junto com a minha mãe, que é onde ela trabalha agora, né? Na reciclagem, que daí ela vai lá. Na reciclagem eu comecei a trabalhar lá. Se eu não me engano, fiquei 3 semanas lá, sabe? 3 semanas? 3 meses, eu acho. Não sei, fiquei bastante tempo lá. Aí lá eu fazia o quê? Eu separava os materiais, ajudava lá, eu erguia bag, eu, eu ajudava eles encher o caminhão. Eu me sentia mais homem do que mulher, porque eu ajudava os homens lá, sabe? Aí tinha o meu cunhado que trabalhava lá também, que era super gente boa com a gente. Minha irmã trabalhava lá, não essa minha irmã Priscila, ela nem tava grávida ainda, sabe? Ela trabalhava lá, mas depois ela ficou grávida, ela aí foi uns tempos ainda na Recife, né? Mas então, aí eu comecei a trabalhar lá e tal. Aí depois disso, mas não era carteira assinada, é Recife, não é carteira assinada, mas agora que mudou prefeito, eu não sei quem é que mudou lá, que parece que agora vai ter mais coisa, mais benefício, porque lá não tinha essas coisas, sabe? Deixa eu ver aqui mais. Ah, aí eu também fui trabalhar numa padaria. Era pra eu ser balconista, né? Mas eu não fui, eu não sei se eles falam assim que eu entrei pra eu poder ajudar com a cozinha, né? Ajudante de cozinha. Ela era super legal trabalhar, ela era muito legal, a pessoa era super gente boa, a moça também, sabe? A moça, ela tinha 30 e pouco anos e ela nem parecia, ela era pequena, ela era baixinha, não baixinha, assim, sabe? Tipo, ela era, tipo, mais ou menos da minha altura, só que aqui, mais ou menos, eu acho. E ela era muito jovem, sabe? Aparência jovem. Ela nem parecia que ela tinha 30 e pouco. 40 e pouco, na verdade, que ela tinha a idade da minha mãe, mais ou menos. Aí, nem aparecia que ela tinha essa idade. Ela era super gente boa comigo, a gente conversava. Ela falava da vida dela, sabe? Tipo assim, romance, essas coisas que ela vivia, sabe? Falando pra mim. Toma cuidado, essas coisas, sabe? Ela era super gente boa. Aí, aí tá. Aí eu saí de lá também porque, sei lá, porque eu saí, eu não me lembro. Mas aí, quando eu saí de lá, eu vim pra, eu saí pra eu poder vir pra Londrina. Eu saí sem, sem saber de nada, sem emprego aqui, sem nada. Eu vim pra poder ver, eu, sei lá, não sei, uma coisa nova, viver uma vida melhor, sabe? É porque naquela época, uma pessoa ficava muito, 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 muito na minha cabeça, sabe? E naquela época eu ia muito no que os outros falavam. Eu ainda vou mais ou menos, sabe? Mais ou menos, não vou mais tanto quanto antes. Aí eu ficava muito assim, muita pressão. Daí eu cansei, eu larguei tudo, não falei nada pra essa pessoa, nananana. E essa pessoa nem era nada da minha família, nem nada, sabe? Era só um emprego que eu ia. E aí a pessoa já achou que, tipo assim, a pessoa, tipo assim, achava que ficava jogando na cara, sabe? Ficava falando tudo que já fez por mim. Ficava jogando na cara, falando assim que não vale a pena. Falando pra eu não ir.
falando que não vale a pena eu trabalhar na padaria. Aí ficava falando um monte de coisa, sabe? Coisa negativa. Aí eu saí de tudo, saí da padaria, saí de lá onde eu tava. Porque quando eu comecei na padaria, sábado não era o dia de ir na padaria, daí eles estavam assim, vai lá, vai em casa, não, toda hora pra poder ir lá, né, fazer limpeza lá. Aí não dava, não dava pra mim. Aí peguei e vim pra cá pra Londrina, fiquei eu acho que umas 2 semanas sem trabalho, né, procurando emprego, aí o Max chamou eu. O Max e um outro lugar ali que eu esqueci o nome, um outro mercado, né. Aí eu peguei e fui pro Max, pra entrevista. Cheguei lá, tinha uma outra menina, a Karen, que é da minha amiga. Ela é muito legal comigo. Ela é muito legal comigo, eu gosto muito dela. Ela foi a minha primeira amiga que eu fiz lá no Max. Porque ela tava na entrevista lá, que ela tem que fazer entrevista, a gente já foi conversando. Muito legal, sabe? Aí depois eu entrei pro Max. Eu só ficava esperando ela, porque eu entrei primeiro do que ela, depois que ela entrou. Eu acho que é porque ela tava enviando os documentos e tal, que essas coisas demoram, né? Aí, acho que na outra semana ela foi, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu sinto até hoje como que é a sensação. Eu fiquei tão feliz que ela tinha ido, porque eu ia ficar sozinha, eu não queria ficar sozinha, eu não conhecia ninguém. E quando a pessoa não veio conversar comigo, eu não chego assim, eu não chego, sabe? Direito. Aí, aí eu fiquei mó feliz, eu fiquei mó feliz quando eu vi ela lá e tal. Aí eu fiz outras. No começo a gente não era do mesmo horário, né? Porque quando tá fazendo o teste, você entra mais cedo. E como eu já tinha feito o teste, eu comecei a entrar na parte da noite, né? Que era das 2 até as 10h40. Aí. Aí tá. Aí, nesse meio tempo que eu ficava sozinha, eu ficava comendo escondida lá embaixo, sabe? Eu ficava me escondendo, comendo escondida. Eu tinha vergonha, né? Não conhecia ninguém ainda. Aí teve um dia que eu tava escondida, não escondida, sabe? Eu tava tava numa mesinha lá atrás. Aí uma menina passando, daí ela passou, ela tava olhando pra mim assim, daí eu ri pra ela, sabe? Quando a pessoa olha pra gente, a gente não quer. Tipo, a gente tá assim, daí a pessoa olha assim pra gente assim, olha e vai virando. Então, aí eu tava comendo, né? Aí daí, como eu não gosto, sempre quando alguém olha pra mim, eu dou uma risada, tipo assim. Tipo assim, sabe? Daí eu fiz assim para ela, pra minha amiga. Aí ela pegou, chegou em mim e falou assim, oxi, falou assim, por que você tá comendo aí sozinha? Vamos lá em cima com a gente. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, né? Aí eu subi lá em cima com ela. Eu terminei de comer lá em cima com ela no, no, na praça de alimentação. Aí quem tava lá? Tava o Cauã e a Raquel, que é minha amiga. Que é minha amiga também. E aí eu peguei e sentei lá do Cauã. Daí naquela época meu cabelo era assim, ó. Era assim, cacheado assim. Ele era bem clarinho. Não clarinho, sabe? Ele era um pouquinho puxado pro loiro, mas não era loiro. Eles achavam que era loiro. Aí eu falei assim, nossa, que lindo seu cabelo. Daí ela falou assim, ai, que gostosinho, que fofinho. Daí o cabelo do Cauã, nossa, era muito lindo também, porque o dele era um crespo. E pra mim é crespo, né? Eu não sei se realmente é crespo. Mas o dele era assim, meio crespo, mais cacheado. Não sei explicar, mas o cabelo dele era assim, era um pouquinho maior que o meu, era coisa mais linda. Aí, aquela ela usava trança também, que nem eu. O cabelo dela era cacheado também. Ela fazia um monte de coisa também, igual eu. Ela fazia chavinha, ela colocava trança. Ela usava breque, assim, era muito legal ela, sabe? Aí, isso era muito legal, eu amava isso, era muito legal. Eu ia só pra trabalhar, só pra poder ver isso, sabe? Eu ia trabalhar só pra isso.
caro, que era pra eu também, né, trabalhar, ter meu próprio dinheiro e tal, né? Aí, aí era muito legal, sabe? Aí, depois a Karen apareceu, daí eu chamei ela pra poder começar a sentar com a gente, daí foi muito legal, a gente se conheceu e foi muito legal. Nossa, era muito legal essa época, sabe? Aí hoje, eu não tô mais no Max, a Isa não tá mais no Max, Cauã não tá mais no Max. Tipo assim, eu conheci bastante pessoas legais no Max também, mas bastante pessoas, assim, sabe, de cara virada e tal. Mas tá bom. Aí tinha bastante pessoas muito legais no Max. Aí, aí eu conheci o Pierre, que é meu namorado, né? Eu chamei de Pierre quando eu vou falar pra outra pessoa, assim, sabe? Aí, aí foi assim, se ele aceitar, eu vou trazer ele aqui pra contar a história do jeito dele, sabe? Do jeito que ele via. Mas o que ele me disse foi que ele gostou de mim à primeira vista, sabe? Alguma coisa assim. Acredita que o Giovanni, que era amigo dele, que é meu amigo também, falou assim, falou pra ele, assim, que eu tinha cara de hétero, porque naquela época, né, eu usava roupona, não roupona, sabe, sei lá, eu ando meio estranho, sei lá, porque ele falou que eu pareço lésbica também. Aí, aí o PR falou assim, nossa, parece que ela tem 12 anos, né, quando eles viram lá. Mas eu não tinha 12 anos, eu tinha 18, 19, ó. Não 18. 18. Eu tinha 19. Isso. Tinha 19, eu acho. Nem me lembro mais, viu? Nem me lembro mais. Eu tinha 19. Aí. Aí tá, gente, eu ficava só olhando, porque eu percebi que ele tava olhando pra mim, daí eu só olhei pra ele assim. Eu ficava olhando pra ele também, né? Aí, depois, nós ficava só olhando, tá? Aí teve um dia que eu vi ele assim, né? Daí eu fui lá pedir ajuda pra ele por causa do cartão alimentação. Sabia nada dessas coisas, né? Daí eu já peguei e falei, vou conversar com ele agora. Daí ele foi lá, né? Ele me ajudou lá, a gente ficou conversando. Aí começou aí que a gente começou a conversar e tal. Aí. Aí a gente começou a conversar. Aí ele falou assim que já viu eu no Instagram, no TikTok, essas coisas. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque o TikTok e o Instagram tem vergonha. Não vergonha assim, sabe? É que eu nem, sei lá, não sei, sabe? Não sei. Mas ele falou assim que tem gente que já viu no Instagram. Daí ele falou assim, me responda no direct. Direct isso? Não me lembro. Ele falou pra eu responder ele no Instagram, assim, sei lá, tava morrendo de vergonha. Daí no outro dia, tá, assim, a gente foi conversando, né? A gente ficou a noite toda conversando. Aí, aí depois, no outro dia, né, a gente foi trabalhar, fiquei com vergonha. Aí tá, aí, eu não sei, gente, como dizer. Aí tá, aí no outro dia, a gente só fica,
Ah, tá, lembrei. Aí a gente tava conversando, tá? Desde a primeira conversa, quando a gente tava conversando, aí. Deixa eu lembrar. Tá, a gente tava conversando por mensagem no Instagram, né? Daí ele pediu no WhatsApp, né? Que era mais fácil. Aí tá. Aí eu passei pra ele no WhatsApp. A gente foi conversando. Aí no outro dia ele pediu em namoro. Aí, tipo assim, eu tava morrendo de vergonha, porque ele falou assim que nem ia falar alguma coisa séria comigo no outro dia, né? Acho que era sábado, eu acho. Aí, aí eu fiquei enrolando. Lá onde, sabe onde fica o funcionário? Então, gente, aí eu fiquei enrolando. Aí a Karen falou assim, Grazi, vai ficar rolando aqui não, vai. Você vai lá, quando você vai lá conversar com ele. Eu falei, ah, cara, eu tô com vergonha, né? Aí ela falou assim, que vergonha que nada, não. Daí ela ficou o celular fora dela e falou assim, tchau, Grazi. Eu fiquei, nada, eu fui. Aí, não, eu não fui, eu tava indo com ela, né? Meio que tentando assim, né? Daí ele falou assim, se você vai sem mim, eu fiquei morrendo de vergonha. Daí a Karen me deu tchau. Aí eu fui. Aí eu tava de bicicleta, porque naquela época eu corria de bicicleta. Daí ele foi comigo até passar ali perto da passarela. Ele foi comigo descendo lá embaixo. Aí chegou na vi num, perto de uma farmácia, um pouquinho antes, na árvore, né? A gente parou na árvore lá, daí ele falou assim, você sabe que eu vim aqui? Daí eu fingi na doida, né? Assim, não sei. Daí ele começou a falar lá que gostava de mim, que desse primeiro dia que ele me viu lá atrás, lá fazendo teste, eu nem tinha reparado nisso. Ele falou assim, que desse dia que ele viu eu lá no fundão dos caixas, que ele faz o teste pra aprender. Ele falou assim que desde aquele dia lá, ele tava olhando pra mim já, né? Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí, daí ele falou que gostava de mim e tal. Aí ele perguntou se eu gostava dele também. Daí eu falei que sim, sabe? Aí, aí tá, daí ele perguntou assim se eu queria, se eu aceitava namorar com ele. Daí eu falei que sim. Daí a gente começou a namorar. Aí, aí foi onde tudo começou. Meio que ficar meio, sei lá, sabe? Porque, tipo assim, no começo não era pra quase ninguém ficar sabendo no Max, né? No mercado lá, no trabalho. Porque aí vinha, sei lá, não me lembro direito por quê. Só que aí, não sei quem contou pra alguém, quem foi contando, sabe? Aí chegou no ouvido da nossa supervisora. Daí ela falou assim, não é pra vocês ficarem andando junto, não é pra vocês ficarem andando de mão dada dentro do mercado, não é pra vocês ficarem no mesmo caixa. Falou um monte de coisa, sabe? E aí tá bom, né? Aí tá, aí a gente não fazia nada disso que ela falou. A gente não ficava fazendo as coisas que ela falou. Só que tinha um pessoal lá, não sei quem era, que ficava falando pra ela que a gente ficava fazendo as coisas tudo junto. Sei que esse lá, mas não tinha nada a ver, porque a gente tava trabalhando. E trabalho, não como Max, a maioria dos trabalhos que tem lá é em equipe, entendeu? Tipo assim, lavar os caixas é em equipe, fazer devolução é em equipe. No começo era assim, sabe? Aí esse cara falou assim que a gente tava andando junto, tentava de mão dada e a gente nem tava, né? Mas tá bom. Aí foi, né? Essas coisas aí.
Aí, aí tá bom. Aí a gente começou a namorar, tá, né? Aí foi isso que estava acontecendo lá onde a gente trabalhava. Aí, aí foi entrando mais gente no Max, né? Eu fiz novas amizades, o pessoal era tudo muito legal, sabe? Aí, deixa eu ver. Aí depois a gente passou uns tempos. Eu saí do Max porque eu fiquei doente, né? Eu peguei. É que depois disso tudo, eles ficavam muito assim, fazendo pressão, ficava falando de mim. É porque, tipo assim, o Pierre, ele não. Ele, tipo assim, lá no Max, ele fazia assim. Quando acontecia alguma coisa, tipo assim, o povo fala assim, ai, você vai fazer tal coisa. Aí ele falava assim, tipo, tinha mais gente, tinha outras pessoas pra fazer, sabe? Tinha, quer dizer, tinha mais pessoas, sabe, pra poder fazer aquela função. E aí esse cara falando pra ele fazer, né? Aí, aí ele falava assim que eu não ia fazer, porque não era a função dele. Alguma coisa assim, não me lembro direito. Só sei que ele, só me lembro que ele não ouvia muitas pessoas. Não as pessoas, fiscais no caso, né? As fiscais. Ele não ouvia muitas fiscais, que fiscais ficava mandando nele assim, sabe? Pra ele fazer as coisas. Aí ele ficava revoltado, eu acho, sei lá, não lembro direito. Aí tá, aí, eu esqueci do que eu tava falando. É... Tinha uma menina no Max que ela chegou em mim e falou assim, ah, por causa de você e o Pierre tá namorando, agora a supervisora tá em cima de mim. E eu falei, oxi. Eu perguntei por que Deus não quero falar sobre isso. Eu achei muito estranho, porque o que ele tinha a ver com a vida dela? Daí eu fui lá, falei pra supervisora assim, no dia que ela chamou a gente pra conversar, falando que a gente tava andando de mão dada e a gente não sabe. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Tal pessoa falou assim que eu e o PR estamos fazendo você dar bronca nela e no tal outra pessoa, porque eles estão juntos. Ela falou assim, não, não tem nada a ver, porque essa pessoa, ela e essa outra pessoa, é, essa pessoa fica em cima da outra pessoa, então não tem nada a ver com vocês, entendeu? Eu assim, tá bom, então, daí só pra, nossa, pessoa chata, né? Fica colocando a culpa dos seus problemas nos outros. Aí, aí depois disso, aí a gente não ligou mais, sabe? A gente deixou quieto. Isso aí a gente viveu normal. No mercado, trabalhando, sabe assim? Aí, passando uns tempos, eu comecei a faltar porque eu comecei a ir no médico, né? Que eu tava com... O cara estava acontecendo muita coisa no Max. Acontecendo muita coisa injusta, muita coisa errada. E o povo também tinha umas meninas lá que ficava fazendo coisa ruim, né? Aí eu fiquei passando mal, fiquei assim, muito ruim, assim, coisa que eu nunca tive, sabe? Então aconteceu comigo, eu fiquei muito ruim, daí eu peguei. Daí eu acabei ficando com gastrite nervosa, né? Aí eu fui no médico, o médico falou assim que eu tava com gastrite nervosa. Aí eu comecei a tomar remédio, só que tava doendo muito aqui no estômago, eu acho. Eu não sei se é o estômago, mas tava doendo muito aqui e tal.
Aí eu não consegui trabalhar, sabe? Não consegui, tava com muita dor. Aí, como eu já tinha ido no médico no outro dia eu achei que não era melhor eu ir, porque eu achei que não ia melhor eu ir, porque daí eu ia ter que ir no médico de novo, nananana. Aí eu não fui, só que eu acabei faltando, mesmo assim, né? Desde que ela falou assim que eu tava faltando um monte, que eu não tava levando testado, que eu não tava dando testado. Será que eu tava dando testado? Acho que foi só 1 ou 2 dias que eu não levei testado, sabe? Mas tá bom, aí eu não tava achando muito legal fazer isso. Tipo, eu ficava mais faltando, eu ficava mais faltando por causa disso, sabe? Aí eu peguei e falei pra minha sair, que não tá compensando pra me ficar faltando, descontar e tal. Daí eu falei que era melhor sair. Então eu pedi as contas, né? Aí eu fiquei 1 ou 2 meses sem trabalhar. Acho que isso. Aí eu entrei depois de um tempo. Eu entrei em uma sorveteria. Aí eu comecei a trabalhar numa sorveteria. Era muito legal lá, porque as meninas eram muito gente boa comigo. As meninas eram muito legal comigo, as meninas trabalhavam lá e o outro menino também, eles eram tudo muito legal comigo, né? Aí beleza, tipo assim, uma pessoa que me entrevistou no começo falou assim que era um trabalho em equipe, que todo mundo ajudava o outro, um dia um fazia outra coisa, outro dia outro fazia outro. Era tipo aquela maravilha, sabe? Tipo assim, ele não ficava no pé, ele não ficava em cima, sabe? Ele ajudava e tal. Ele era terapêutico, psicológico, sei lá o que ele era, eu não lembro direito. Aí beleza, né? Eu disse, nossa, que bom e tal. Aí, beleza, né? Eu achei uma maravilha, a gente podia experimentar sorvete lá e tal. Se a gente fosse fazer teste, a gente podia abrir uma continha, tomar sorvete e depois descontava e tal. Aí até aí eu não era carteira assinada, era meio que freelance, porque eu ia fazer teste, eu recebia toda segunda e tal, recebia as horas. Aí beleza. Aí eu acho que foi umas 2 semanas. Aí ele assinou contrato comigo, contrato de experiência, eu acho. Não me lembro. É, de 3 meses, né? Aí. Aí tá. Aí a gente começou isso, tranquilinho. Antes não tinha escala, né? O que cada um ia fazer. Aí começou a ter escala. Não, a gente vai falar desde o começo. Tudo que aconteceu. Tipo assim, foi assim. No começo, essa pessoa era tipo, muito gente boa, sabe? Só que depois começou a tratar um amigo nosso, um funcionário nosso, que é nosso amigo. Ele ligou, o meu amigo, ligou gritando, fazendo meio que escândalo, sabe? Gritando assim que não atendia ele, não sei o que lá. Daí, aí ele ficou gritando, brigando. Daí meu amigo pegou e falou assim que quem ele pensa que é pra estar gritando, se ele é um menino e tal. Falou as coisas assim, desligou na cara dele. Desligou e depois foi comandando um áudio. Daí a gente ficou, ó, como assim? Por que ele fez isso? Por que ele tá gritando com ele se ele não fez nada? Daí nosso amigo, nós tava conversando com ele lá. Aí. Aí, beleza. Aí depois. Tá.
passou isso, né? Aí depois ele começou a ficar falando que a gente tava fazendo o serviço errado, que a gente não tava fazendo a lista, sabe? A lista das coisas que faltam, a lista das coisas que tem pra comprar, a lista do sorvete, empacotar, repor, encher caixa, essas coisas, sabe? Contagem do caixa, todas essas bagaceiras. Ele falou que a gente não tava fazendo, que a gente tava fazendo errado, falou assim que a gente não tava se esforçando, sabe? Daí ele começou a fazer muito. Ele começou a tratar a gente como se fosse um animal, praticamente. Não sei se o pessoal das outras filial, das outras lojas, também tratou assim, né? Mas lá onde a gente tava, ele ficava como? Eu não sei se era segunda ou terça, acho que era segunda. Segunda a gente tem que fazer o quê? Lá na sorteira a gente tinha que limpar os freezer, tirar todos aqueles encostos de gelo. A gente tinha que fazer a contagem das coisas que estavam abertas e das coisas que estavam fechadas. A gente tinha que fazer a lista das coisas que estavam faltando e tinha que limpar a mesa fria e a mesa quente, né? E aí, o que acontecia? A gente fazia tudo isso, a gente dividia a função para não ficar pesado para ninguém, né? E a gente, nosso amigo fazia uma planilha assim para ficar mais fácil de pôr as coisas, contar os picolé que tinha, os potes que tinha, as caixas de 10 litros que tinha, contar de tudo, de tudo, de tudo. Das bebidas, de tudo, sabe? Aí, beleza, a gente fazia tudo isso, aí ele chegava falando assim que tava tudo errado, que não era assim que era pra fazer e tal, sendo que no começo ele tinha ensinado assim pra gente, sabe? Aí depois ele falou assim que não era assim, que a gente tava fazendo errado, sabe? Aí na terça, na terça a gente terminava. A gente tinha segunda e terça pra poder fazer essas coisas, né? Aí na terça a gente terminava, porque na quarta, olha, na quarta chegava tudo, vinha assim, ó, vinha de pacotão, vinha tudo de uma vez. Tipo, vinha sorvete novo pra repor, vinha caixona de 10 litros pra repor, picolé pra repor, sabe? Era uma bagunçaiada que fazia. Aí, aí como não tinha um sorvete, que não tinha como passar pra outra caixa, né? Aí na hora de pôr as caixas tudo no lugar, não ficou faltando caixa ainda pra guardar, porque já tinha outras caixas de sorvete, ele pediu mais caixas de sorvete que já tinha. Tinha um super assim que tinha 2 de morango, ele falou, aí pediu mais uma de morango, tipo isso, sabe? Aí não tinha espaço pra pôr nenhum, não tinha espaço pra pôr o resto, porque o freezer reserva já tava cheio. E todos os freezer, os que tem embaixo, já tava tudo cheio também. Daí eu mandei mensagem pra ele assim, no celular da loja, né? Que já começou a ter celular na loja. Aí ele falou assim, ah, como que não tem espaço? Se eu for aí, vocês vão ver que vai ter espaço. Sei que lá. Daí ele chegou aqui, todo com aquela cara lá. Daí ele falou assim, onde vocês colocaram? Daí eu falei assim, a gente colocou na geladeira pra não descongelar. Daí ele falou assim, eu peguei e fui pro meu almoço, porque eu não tava aguentando mais. Daí eu peguei e fui pro meu almoço, aí quando eu voltei, ele já tinha ido embora. Daí quando eu voltei, a minha amiga falou assim, eu peguei, cheguei e fui olhando assim os filhos por cima. Daí sabe o que tava? O sorvete de céu azul, o Bruce Ardes, ele tava assim, ó. Tava assim, ó. Quando o sorvete
Quando é a caixa de sorvete, ela é reta, né? Tem um tanto certo. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma outra caixa de sorvete, tacou em cima e deixou assim, ó. Sabe? Imagina a gente, só foi que a gente teve o poder fazer as bolas de sorvete. Por quê? Não tinha aquela beiradinha pra poder dar uma segurada na bola. A bola caía pro outro lado, entendeu? Ai, sabe? Era muito complicado. Ele fez isso, acho que com umas 2 caixas de sorvete. Ai, complicado. Aí a gente tava fazendo que ele pegou, fez isso aí e tal. Só complicou a gente. Aí. Aí tá, né? Aí depois disso, teve outro dia que a gente tava colocando caixa dentro de outra caixa, né? Aí eu tava lá na cozinha lá, que era até que sair. Era dia de açaí, né? Aí tava movimento, assim, eu tava passando as caixas, né? E aí eu deixei a caixa descongelando e fui fazer o açaí da pessoa, né? Aí, aí tá. Aí, aí ele chegou assim lá e falou assim, nossa, sempre quando eu venho essa pia tá suja. Isso que lá. Isso aqui na loja é assim, imagina como que é na casa de vocês, né? Ele falou, deixa eu falei assim, não, mas a gente nunca deixa assim, a gente só deixa assim quando tá movimento, quando não tem tempo pra poder estar limpando, quando tem muito movimento. Ele falou assim, eu não quis dizer isso, sei que lá, falando desse jeito, sabe? Ele ficava muito humilhando os outros, ele ficava, ai, aí tá bom, tá bom. Aí, aí depois disso, eu já não tô aguentando mais nada, eu não ficava humilhando os outros, falando que os outros não limpavam as coisas, ficava um monte de coisa, sabe? Aí, aí depois disso, é, depois disso, né, ele ficava reclamando, falando assim, ai, eu tava fazendo uma coisa, ele falou assim, você não vai fazer tal coisa, sendo que eu já tava fazendo uma coisa, ele já sabe se você vai fazer tal coisa, sabe? Tipo, a gente já tava fazendo uma coisa, eu falei assim, você não vai fazer tal coisa, tipo, alguma outra coisa, sabe? Aí, aí tá, né? Aí depois disso entrou pessoas novas, né? Quando entrou uma moça que que ela falava assim que era meio que filha dele, porque ele ajudou ela, quando menor, né? Ajudou ela. Aí o que acontece? Ela ficava na sorveteria, achava que ela era meio que dona, sei lá o que ela pensava da vida dela. Aí ela começou a falar assim que a gente não tava assinando ela, começou a falar um monte de coisa. Falou assim que eu, com minha amiga e minha outra amiga, ficava olhando ela com cara feia, sabe? As coisas assim, ficava tentando arrumar briga. Aí eu ficava tentando ajudar ela, daí ela falou assim, ah, tipo, eu tava na frente dela ensinando ela a usar o caixa, como que funcionava as coisas, ela falou assim, ah, ninguém me ajuda aqui, como que vocês querem que eu aprenda a fazer alguma coisa se vocês não me ajudam? Eu vou ter que falar tudo pra tal pessoa, que era um moço, sabe? Ele falou isso assim, eu vou ter que falar tudo pra tal pessoa. Não é assim que funciona, tem que ser um trabalho em equipe, sei que lá, sabe? Aí eu lá arrancando nenhuma bobona ensinando ela falando essas coisas. Aí, aí tá bom. Aí ela começou a falar mal, começou a falar mal dos outros, começou a falar mal das coisas, sabe? Ela ficava em cima dos clientes, sabe? Vamos supor assim que esse aqui é o cliente, daí eu sou ela. Daí o cliente pisou o pé na porta, ela chega assim, opa, o que você vai querer aqui? Você quer precisar de ajuda e tal. Daí beleza, né? A pessoa vai lá conversar com o cliente, perguntar se precisa de ajuda e tal. Aí beleza, aí o cliente tá lá assim, tá aqui ao fim, né? Ela tá lá escolhendo cerveja, ela chega assim, você precisa de ajuda, como é que tá a coisa, sabe? Vai conversando, puxando assunto. Aí
o pessoal falou assim que isso é estranho, sabe? A pessoa quer só escolher o sorvetinho quietinho, em paz, que essa pessoa precisa de ajuda, ela pede. Esse pessoal começou a falar isso, né? Aí, aí ele começou, o moço que era nosso chefe, né? Nosso supervisor lá. Ele começou a falar, começou a comparar a gente com a outra loja, né? Porque essa loja que a gente tava, ela era pequena e só tinha 3 pessoas. Uma de manhã, que eu abri a loja sozinha, e 2 pessoas de tarde. Uma que entrava de tarde e ficava até de noite para ajudar a outra a fechar a loja. Aí eu chegava, eu, eu chegava, abria a loja, é, abria a loja, colocava as coisas pra fora, sabe? Tipo a mesa, cadeira, carrinho, essas coisas, sabe? Aí eles começaram a falar assim que não era assim que fazia, isso que lá. Começaram a falar um monte de coisa, começaram a falar. Aí só assim que a gente ficava conversando muito, falava que a gente não tava atendendo os clientes, falava que tava ficando de cliente a gente não tava atendendo, falava assim que a gente ficava mexendo no celular, falava um monte de coisa, sabe? Ai, muita coisa. Aí, uma amiga nossa, que ela é nova, ela entrou nova, né? Aí, o que aconteceu? Essa menina, que é minha amiga, que era uma amiga nossa lá na sorveteria, tipo assim, ela foi comer um sorvete lá na sorveteria, daí ela perguntou na vaga de emprego se tinha e tal. Daí ele falou que sim, que ela podia vir já pra entrevista no outro dia e tal. Daí ele pegou e foi embora. Aí essa minha amiga, no outro dia, ela foi tomar sorvete. Aí ela perguntou pra essa mulher, a mulher nova que é meio que filha dele, de consideração e tal. Daí ela pergunta pra essa mulher, moça, como é que é a entrevista aqui? Como que é? É tipo assim, sabe? Quando a gente pergunta assim, como que é, se é nervoso, se é de boa, essas coisas, sabe? Daí a moça falou assim, primeiro, aqui não tem vaga de emprego porque tá completo. Ela falou umas coisas lá que eu nem me lembro mais. Ela falou umas coisas pra menina, como se fosse ela que mandava, tá? Falou assim que não tinha vaga de emprego, não sei o que, sei o que lá, sabe? Aí a minha amiga falou assim pra ela, mas não é por isso, é porque o tal pessoa já chamou eu pra entrevista. Daí ela assim, então tá bom então. Daí tá. Aí depois, passou um tempinho, essa moça entrou de volta pra sorveteria. Eu não fui nesse dia. Ela entrou de volta na sorveteria e voltou e falou assim, pra você trabalhar aqui, você tem que saber ser organizada e não fazer bagunça, porque na sua mesa aí você derrubou o picolé, porque o picolé tava derretido. Tipo assim, quando a gente enche a caixa de sorvete no freezer, a gente não pode deixar a caixa cheia, por causa de descongelar. Daí a gente tinha uns 3 ou 4, por aí. 3 ou 4. Aí, eu acho que ela não tinha tirado, sei lá. Não tinha tirado, ele tava mole assim, sabe? Sei lá direito, não sei direito. Foi o que eu ouvi falar. Aí, aí, aí eu sabia que tava tudo caído e tal. Ela tratou a minha amiga mó mal, assim, sabe? Aí, no outro dia, a mãe da minha amiga queria pegar ela, queria bater nela. Porque ela disse que ela tinha feito com a filha dela. Aí ela não gosta dela. Dela ficar tratando ela mal e tal. Ela falava um monte de coisa ruim, sabe? Aí. Aí depois disso a gente. Depois disso. Depois de um tempinho eu peguei e saí de lá também, porque ele tava falando muita coisa ruim, tava humilhando a gente, sabe? Aí eu saí, aí depois de um tempinho ele começou a fazer outras coisas ruins com outras pessoas também. Daí saíram também.
sabe? Muita coisa ruim que nenhum funcionário passou por isso, nenhum funcionário merece passar por isso, sabe? Nenhum CLT merece passar por isso, entendeu? Aí, aí eu peguei e saí de lá, aí depois de um tempinho minha amiga também saiu, sabe? Aí foi isso, gente. Bastante pessoa saiu de lá da cervejaria também. Agora eu não sei como é que tá lá. Não sei se tá aberta ainda, porque não tá vindo muito bem as coisas lá, os negócios e tal. Mas eu acho que. Mas eu acho que acabou. Tipo, minha amiga, ela falou assim que da última vez que ela passou lá, tinha uma menina lá. Sabe, mas tava. Sei lá, nunca mais fui lá naquela sorveteria também. Mas eu tenho curiosidade de ver como é que tá, se ainda tem gente trabalhando, se ainda tá aberto, sabe? Aí, aí foi isso que aconteceu, gente. Muita coisa complicada, né? Aí eu peguei e saí da sorveteria. E eu nunca mais fui lá. Só pra ver minhas amigas quando ainda trabalhava lá. Mas depois que ela saiu, eu também não fui mais. Aí, depois disso, eu não arrumei mais emprego. Tipo, eu procurei, mas não encontrei nada. Já faz mais de 3 meses que eu tô procurando emprego. Não sei se é porque minha carteira tá suja. Eu nem sei se minha carteira tá suja, sabe? Mas é isso, gente. Se eu conseguir, eu trago mais vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas foi assim então que ficou meu cabelo. Olha, gente. Foi assim que ficou.